Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero esclarecer uma dúvida de um dos nossos alunos do grupo do WhatsApp. Eu estou tentando responder a cada um com as suas perguntas, são muitas perguntas, e hoje chegou a vez do nosso amigo Gilson. Atos capítulo 5 diz o texto: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira e sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eu quero parar aqui para te explicar uma coisa. Em primeiro lugar, isso era uma prática comum na igreja primitiva. Eu quero ler aqui com você para você entender qual é o contexto disso aqui. Não deu na cabeça dele de vender uma herdade e colocar aos pés dos apóstolos do nada. Na verdade, isso era uma prática da igreja primitiva que eles faziam isso. O texto bíblico diz que o coração do povo era um. Ou seja, o que eu tinha era do meu irmão, o que meu irmão tinha era meu e vice-versa. O coração do povo era um só. Então, se eu tivesse uma herdade sobrando, se eu tivesse uma casa sobrando e eu vendesse essa casa, o que eu faria com o dinheiro da casa ou da herdade? Eu colocaria aos pés dos apóstolos, porque eu entendia que aquele recurso era muito mais eficaz na mão dos apóstolos para que os apóstolos pudessem distribuir para as pessoas necessitadas. Então, por isso que entre eles não havia ninguém necessitados, porque era essa consciência que eles tinham. E eu quero ler para você, no capítulo de número 4, verso de número 32, olha o que o texto diz. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Olha só. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E aí o texto continua dizendo, no verso de número 34, o seguinte: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque não há aqui uma recomendação apostólica de que você tem uma casa, vende e tem que trazer o dinheiro aqui. Não há uma recomendação. Isso aqui era uma consciência de todo o povo. O que eu tenho não é meu. O que eu tenho é meu, da minha família, do meu próximo, de quem está à minha volta. Então o coração e a alma do povo era uma só. Todos eles tinham tudo em comum. Então, o texto continua dizendo no verso 35. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então você percebe que os apóstolos faziam a gestão do dinheiro colocado aos seus pés. Agora perceba o verso 36. Então José, que também era chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, era um levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, ou seja, ele trouxe o preço todo, integral, da venda que ele fez da sua herdade. E aí o texto vai dizer assim, e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha isso. Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui? Ele está deixando claro nesse texto que não era obrigado Ananias e Safira levarem nada aos pés dos apóstolos. Não era obrigado. Se ele não tivesse essa consciência de que o que era dele era do outro, o que era dele também era do próximo, ele não precisava levar. Mas ele quis fazer média. Mas ele quis brincar com a autoridade apostólica. Ele, além de mentir, ele também está sendo hipócrita. Então ele quer dizer, já que Barnabé está fazendo, já que esse homem está fazendo, um monte de gente está fazendo, eu também vou fazer. Só que eu vou ser esperto. Eu vou pegar, eu vou dizer que vendi por tanto, quando na verdade eu vou reter uma parte, eu vou guardar uma parte, e ele chama a sua esposa e diz: está de acordo? Vamos combinar? Eu digo que vendi por tanto e você vai e valida o que eu falei. A esposa concorda. Só que quando ele chega e fala para Pedro, Pedro diz assim para ele: olha, você mentiu ao Espírito Santo. Agora, observe o texto, o que aconteceu. O texto vai dizer assim, E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor sobreveio a todos os que isso ouviram. Então perceba, qual é a intenção de Deus em ter extirpado, em ter matado, em ter destruído Ananias? Foi para gerar a autoridade apostólica. Então isso aqui gerou a autoridade dos apóstolos. Portanto, que quando acontece isso, olha o que o texto diz. O texto diz que um grande temor, um grande medo, ok? Veio sobre todos os que isso ouviram. E aí o texto diz que quase 3 horas depois, 2 horas e pouco depois, quase 3, vem a sua esposa, a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Pedro fala a mesma coisa, ela diz: olha, foi por esse valor mesmo que nós vendemos.
E ele diz, você mentiu ao Espírito Santo. Você combinou com o seu esposo. E da mesma forma que aconteceu com ele, vai acontecer com você também. O propósito pelo qual acontece isso, a morte, está no verso 5, ou seja, para gerar temor, e também está no verso 11, confirmando isso. Olha só, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então perceba, a pergunta dele foi, por que não acontece isso hoje? Por quê? Primeiro, a igreja estava no começo. Segundo, Deus fez isso para gerar essa autoridade apostólica. Todo mundo que ouviu gerou temor na igreja. Então ninguém mais ia propor alguma coisa no seu coração e não ia cumprir. Pelo contrário, se propôs algo no seu coração, ia ter que cumprir, porque eles ficaram com medo do que aconteceu com Ananias e com Safira. Então a autoridade que Deus quis dar para os apóstolos tinha que ser estabelecida. E esse fato aqui é exatamente para isso. Deus fulminou para gerar a autoridade apostólica. Então, como não tem mais necessidade de gerar a autoridade apostólica hoje, Deus não precisa fazer mais isso. Mas hoje continua sendo pecado todas as práticas que a Bíblia condena, inclusive da mentira, da hipocrisia e por aí vai. Entendeu? Então é por isso que Deus, ele matou Ananias e Safira para exatamente gerar a autoridade apostólica. Então todo mundo que via os apóstolos sabia que de fato eles tinham autoridade. Deus estava com eles, tá bom? Então isso é o que o texto ele vai dizer. Se você tem uma opinião diferente, eu quero ouvir a sua opinião, deixa nos comentários. E assim como a pergunta do Gilson foi escolhida, a sua também pode ser escolhida. Deixa aqui nos comentários o texto que você gostaria que eu comentasse. Talvez o seu texto pode ser escolhido para que eu grave um vídeo falando sobre ele. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E eu espero você no próximo vídeo.